Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, pessoal, eu trago para vocês o unboxing segundo mais pedido do canal, o Redmi Note 8 este ano, porque o mais pedido foi o Redmi Note 8 Pro, que eu vou deixar linkado aí, ó, vai ter um card aí em cima. Se você não assistiu o unboxing, onde eu falo muito mais coisas do que realmente o unboxing do Redmi Note 8 Pro, clica no card e assiste depois de ver esse vídeo aqui, tá? Este vídeo, então, a gente vai fazer um unboxing do irmão menorzinho do Redmi Note 8 Pro, que tem algumas características diferentes. Bora lá! Vou abrir a caixa e já mostrar para vocês o que ele tem diferente. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like agora já. Bom, galera, essa aqui já é a caixinha do Redmi Note 8. Então, Redmi Note 8 aqui. Na lateral, mesma coisa, com o nome Note 8. Na traseira, nada. Na outra lateral, nome mais uma vez. E aqui a gente já tem algumas especificações do aparelho, trazendo que ele tem 4 GB de RAM, 64 de armazenamento. Bora escorregar ela aqui, porque eu já tirei o plastiquinho, né? Vamos tirar ela aqui, abrindo, deixar essa parte aqui de lado, vamos tirar essa primeira coisinha aqui. E aqui a gente geralmente tem um case aqui, né? Vamos ver se vem um casezinho, né? Aqui é aquela chavinha para abrir a gavetinha, para colocar os SIM cards da operadora. E aqui já vale uma dica, pessoal. Se você quer utilizar 2 chips de operadora, comprar o modelo base de 64 e expandir o armazenamento com cartão micro SD ou cartão de memória, este aqui te proporciona. O Redmi Note 8 tem gaveta que não é híbrida. Você consegue colocar a operadora 1, operadora 2 e ainda um outro cartão para aumentar o armazenamento além de 64. No Redmi Note 8 Pro, você tem uma gaveta híbrida. Você pode usar 2 operadoras ou uma operadora só e expandir a memória além dos 64 quando você comprar o modelo base. Continuando aqui, a gente tem papeizinhos aqui em cima, né, aqueles manuaizinhos, e aqui acho que aquele case que a Xiaomi manda sempre, ó, casezinho, TPU, molinho, tem um rasgozinho diferente aqui do outro modelo do Redmi Note 8 Pro, depois a gente vai mostrar, mas aquele casezinho levinho. Bom, movendo aqui para a caixa já dá para ver o aparelho aqui, vou deixar ele de lado um pouquinho aqui, vou tirar ele desse plastiquinho já, deixar ele aqui no cantinho para dar um gostinho para vocês. E aqui na parte de baixo a gente tem o carregador é de 18 watts, esse carregadorzinho aqui, ó, pode carregar até 18 watts. E um cabo carregador para transferência de dados e conectar no seu carregador de parede para poder carregar o dispositivo, padrão USB-C. USB-C, USB-A. USB-A vai aqui e USB-C no seu dispositivo. E mais nada na caixa, pessoal. A Xiaomi não manda fones de ouvido, então você não tem fonezinhos aqui, ó. Acabou. Niente. Bora lá então para a estrela, pessoal. Aqui está o Redmi Note 8. Aqui na frente a gente já tem algumas especificações. Falando da câmera, que a principal é de 48 megapixels, a tela de 6.3 polegadas, já vamos falar mais. Bateria de 4.000 mAh e o chipset Snapdragon 665, tá? Vamos tirar esse plastiquinho aqui da frente e vamos conversando e falando das especificações do aparelho. Dá para ver já aqui, ó, que tem um notezinho, ó, notezinho em formato de gota. Aqui também tem uma saída de áudio que funciona somente para as ligações, tá bom? Na lateral direita aqui a gente tem botão de volume para cima e para baixo, que quase sempre está localizado deste lado em quase todos os dispositivos, e o botão de ligar, liga ou desliga, tá? Na lateral esquerda a gente tem aqui a gavetinha para você colocar os SIM cards da operadora, como eu disse, 2 SIM cards e ainda assim expandir o armazenamento via cartão micro SD. Na parte de baixo a gente tem a saída P2 para ligar o fone de ouvido que não vem na caixa, o microfone, o carregador aqui, você vai ligar o carregador ou o cabo para transferir dados para o seu computador e a saída de áudio que sai por aqui. Movendo para a parte de cima a gente tem mais um microfone e aqui o IR, né? Tem um infravermelho para você utilizar de controle remoto. Na parte de trás agora a gente já consegue visualizar as câmeras aqui e o leitor de impressão digital, que olha só como que ele está discreto. Ele está pequenininho e diferente do Redmi Note 8 Pro, que tem um calombo aqui porque ele está junto das câmeras, já vou mostrar para vocês. Esse fica na parte aqui e sem calombo nenhum. Aqui em cima tem os flashes. São 4 sensores, mas somente 3 são câmeras. Você tem uma câmera de 48 megapixels principal, f1.8, uma câmera de 8 megapixels que faz fotos ultra wide, uma câmera que vai fotografar macro, coisas de muito perto, e uma câmera que vai usar como sensor de profundidade somente para fazer aquele desfoque de fundo nas fotos. Aqui vale lembrar um negócio, em comparação com o Redmi Note 8 Pro, que tá aqui, ó, vou pegar ele, esse aqui é o Redmi Note 8 Pro na cor verde, né, esse aqui é o verdinho.
Ele tem também as mesmas câmeras, só que localizada aqui na parte central. Qual que é a diferença, pessoal? O Redmi Note 8 Pro, o verde, que não é esse do unboxing, ele tem uma câmera de 64 principal, enquanto o Note 8 aqui tem uma de 48. Todo o resto é igual na parte de trás. Você tem a mesma câmera ultra wide, que é uma câmera que vai fazer fotos grande angular, pegar muita coisa, muita gente quando você fotografar, muita paisagem, muita arquitetura, eles compartilham da mesma. E você tem uma outra câmera que eles também compartilham, que é a câmera de 2 megapixels, que é macro, para fotografar coisas de realmente muito perto, até de 2 centímetros você consegue fotografar moedas, formigas, insetos. Você tem uma câmera macro muito legal que eles também compartilham. Então na parte traseira a única coisa diferente é uma câmera de 64 aqui no Redmi Note 8 Pro e uma de 48 aqui. Ambas fazem fotos daquele modo Super Pixel ou Quad Pixel, que juntam os pixels para melhorar a luminosidade, tá? Você tem uma câmera de f1.9 no Redmi Note 8 Pro, enquanto no Redmi Note 8 você tem 1.8. É um pouquinho mais luminosa porque os pixels são ligeiramente maiores, porque é uma câmera de 48 contra 64 e você tem que colocar os pixels no mesmo espaço. Então é um pouquinho mais clara, mas você não vai notar a diferença. Já movendo para a câmera frontal do Redmi Note 8, que é esse do unboxing, é uma câmera de 13, pessoal, enquanto você tem uma câmera de 20 no Redmi Note 8 Pro. São apenas megapixels, já que são duas câmeras f2.0 e você vai ter uma boa performance nos dois, uma ligeira diferença talvez no nível de detalhes para o Redmi Note 8, mas duas câmeras legais. Então, no geral, eles compartilham duas câmeras atrás idênticas, que é a macro e a grande angular, e na frontal eles têm câmera de 13 e de 20. Que aqui atrás, inclusive, você tem Gorilla Glass número 5, tá, pessoal? Tanto no Redmi Note 8 Pro quanto nesse que é o Redmi Note 8, você tem Gorilla Glass 5 na traseira e na parte frontal do dispositivo também. Então você tem um bom vidro aqui na traseira e na parte da frente. Olha só que legal. Esse aqui é o White, né? Tem um nome diferente nessa cor, mas ele fica meio azulzinho. Você pode ver que quando você mexe assim, ó, ele fica meio azul. Bom, já ligou aqui, eu já fiz as pré-configurações para falar a verdade para vocês. E vamos ligar. E essa aqui é a carona do bichão, né? Esse aqui é o Redmi Note 8. Já tinha mostrado, mas vou mostrar novamente o notezinho em formato de gota, que aqui sob ele você encontra aqui a câmera de 13 megapixels f2 da parte frontal. Aqui já dá para ver a MIUI, pessoal. Ele vem com a MIUI 10 aqui rodando no Android 9, tá? Então essa aqui é a interface MIUI 10. Ele já está configurado aqui para você movimentar com os gestos. Então, se você fizer para cá, você vai voltar, tá? Se eu entrar em algum lugar aqui, por exemplo, na Play Store, vocês vão ver que para eu voltar é só puxar para cá, ó. Puxei a telinha para cá, eu volto. Se eu puxar para cá, eu vou para a tela inicial. Se eu puxar e segurar, ele vai abrir as últimas coisas que eu fiz no dispositivo, tá? Então é mais ou menos assim, e se você puxar daqui para cá, também ele vai voltar. Essa aqui então, pessoal, é a MIUI 10 rodando aqui no Android 9, então não tem atualização ainda até o momento deste vídeo para a MIUI 11, mas logo vai ter. E essa aqui é a MIUI 10, então com o Android 9 Pie. Mostrar um pouquinho das configurações, ó. Aqui as configurações dizendo que tem 9 atualizações de apps do sistema, MIUI Global 10.35, ele parece aquele Android até estoque, né? Não parece muito, mas é bem limpo, uma interface clean, bonita, não é nada super cheia de cores, é legal. Para voltar, voltamos por aqui, tá? Então essa aqui é a MIUI 10, pessoal. O sensor de digital, pessoal, tá aqui atrás, ó, e para falar a verdade para vocês, ele é bem rapidinho para desbloquear, ó. Bloqueei, colocou, desbloqueou. Acho que não tem nem velocidade para virar a mão tão rápido, mas ele desbloqueia legal. Voltar a falar um pouquinho dessa tela aqui, pessoal, que é uma tela aqui que você tem 6.3 polegadas numa tela Full HD+. Essa tela é uma tela Full HD+, no padrão 2340 por 1080 pixels. Tem uma diferença aqui, que esta tela aqui não tem suporte HDR, enquanto a tela aqui do irmão Redmi Note 8 Pro, que é um pouquinho mais caro, vai ter link para os dois aparelhos aí na descrição. A gente está na época de Black Friday, no momento que eu estou gravando esse vídeo, vai ter link aqui para a Amazon, onde você consegue encontrar os dois aparelhos, Redmi Note 8 Pro quanto o Redmi Note 8. A tela aqui do Redmi Note 8 Pro, pessoal, é uma tela que tem suporte a HDR, então você tem umas imagens um pouco melhores quanto a sombra, áreas de sombra e áreas
que você tiver uma luminosidade um pouco mais forte, ele vai controlar melhor isso. É uma tela um pouco melhor de se ver e tem um nits que vai até 500 nits aqui no Redmi Note 8 Pro. Então são algumas diferenças além do tamanho, que é uma tela de 6.53, aqui você tem uma tela de 6.3. A diferença não é muito grande, é quase tiquinho, cara, meio centímetro talvez de diferença de tela, que é a real diferença dessas duas telas. As duas têm o padrão 19,5x9, que é aquele padrão esticadão, e quando você habilita a navegação do jeito que eu habilitei aqui para vocês verem, você tem uma área maior de espaço para você ter tela sempre sobrando, já que o notezinho aqui, cara, é um note gota que, vou falar, incomoda bem pouco nos dois. Como eu tinha falado antes para vocês, galera, o Redmi Note 8 Pro, mesmo no modelo base de 64, que é esse que eu tenho aqui, 64 de armazenamento, já vem com 6 GB de RAM. Este aqui, no modelo de 64, ele vem com 4 GB de RAM. Pô, Geek, é ruim 4 GB de RAM? Não é ruim, só que ele tende, ao longo do dia, em fechar alguns apps. Quando você retornar para algum app, por exemplo, estava lá no Instagram, resolveu voltar depois de uma hora, pode ser que ele reinicie o feed do nada, comece do de novo, porque ele tem 4 GB de RAM. Outras diferenças desses dois dispositivos, já vou falar de câmeras, tá? Esses dois dispositivos, pessoal, têm processadores, têm chipsets e GPUs diferentes. A GPU do Redmi Note 8, que é esse do unboxing, é uma GPU Adreno 618, porque você tem um chipset Snapdragon 655, tá? Então você tem um processador aqui que é da Qualcomm, um chipset da Qualcomm, o 665, que não é dos mais eficientes energeticamente, mas é um dos processadores remanescentes do 660, tá? Digamos que talvez um upgrade do 660 da Qualcomm, que ainda consome um pouquinho de energia, mais do que consumiria um 636. Óbvio, entrega mais potência. Você não vai ter problema nenhum de rodar os games aqui ou de rodar as tarefas qualquer do dia a dia. Até editar fotos, editar algum videozinho aqui, né? Jogar, você não vai ter problemas. Você vai conseguir jogar os joguinhos normalmente, só que, por exemplo, PUBG, ele vai rodar nas configurações um pouco mais baixas do que o Redmi Note 8 Pro. Então, provavelmente, se você esteja procurando isso aqui para o seu filho, para comprar nessa Black Friday, o moleque quer ou a menina quer um smartphone para jogar, e se ele for aquele moleque que já entende um pouco, ou você quer comprar para você e é um pouco mais detalhista na parte de detalhes dos jogos, o Redmi Note 8 Pro vai te entregar gráficos melhores, tá? Ele tem aqui um chipset que é da MediaTek, que é o G90T, que, para ser sincero para vocês, eu já estou utilizando o Redmi Note 8 Pro há alguns dias e o chipset me surpreendeu positivamente, porque anterior a esse, eu não recomendava chipset da MediaTek, porque eles davam vários problemas, né? Problema de energia, gastar muita energia e problemas com aplicativos, até incompatibilidade, apps fechando, muita coisa que tinha incompatível com os MediaTeks. E eu me surpreendi com essa aqui, a primeira vez em todo o tempo de YouTube que eu tenho, que eu realmente tenho uma sensação positiva de um chipset da MediaTek. O G90T é muito bom, ele roda jogos, sim, bem melhores do que você vai ter aqui, cara. Você vai, por exemplo, rodar no PUBG jogos no HDR e no Ultra, você consegue configurar aqui, já que você vai conseguir jogar nas configurações mais baixas. Mas não entenda, ele vai rodar tudo no seu dia a dia e vai rodar a maioria dos jogos também, pessoal. Este aqui é bem melhor pro quesito games e se você quer um pouquinho mais de potência. Vamos falar de bateria. Este cara aqui, o Redmi Note 8 do unboxing, ele vem com bateria de 4.000 mAh, tá? 4.000. Aqui você tem 4.500 mAh. São 500 mAh a mais. Porém, você tem uma tela aqui que é um pouco maior. Você tem aqui nits de que vão chegar até 500 e você tem um chipset da MediaTek que não é tão eficiente quanto os Qualcomm, tá? Apesar que o 665 aqui também não está na lista dos chipsets mais eficientes no controle de energia que eu conheço da Qualcomm, tá? Você vai ter aqui possivelmente um desempenho praticamente idêntico de bateria nos dois dispositivos. Os dois têm carregador de 18 watts, vai demorar um pouquinho para carregar, mas já é um carregador de 18, não é um carregador de 10, tá? Então o desempenho é pro dia, pessoal, para ter bateria pro dia todo e conseguir jogar nos dois. Se você é mais exigente, cara, consiga uma graninha um pouco maior e vá de Redmi Note 8 Pro, tá? A GPU, esse chipset que tá aqui, cara, roda muito bem e parabéns para a MediaTek que conseguiu fazer
um chipset muito eficiente, cara, habilita os gráficos muito bons no PUBG, no Call of Duty, muito bom. Bom, mas o unboxing é do Redmi Note 8, né, pessoal? E é unboxing, galera. Se inscreve agora para ver os outros testes de câmera, porque eu já falei e vou voltar a repetir para vocês. Este cara tem uma câmera principal de 48 megapixels, pelo que eu já vi, as fotos são muito boas. 48 contra 64 no modelo Pro. Eu tenho que falar porque, cara, a galera sempre pergunta sobre os dois. Então, 48 contra 64, mas não coloque os pixels em evidência, tá? Na realidade, essa câmera aqui de 48 é até um pouco ligeiramente mais clara do que aqui a de 64. As duas no modo quad pixels, tá? Você consegue fazer foto em 48 ou em 64, mas no modelo padrão você não vai ter. Você vai ter foto de 12 e de 16 megapixels, tá? Porque ele junta os pixels. Eles compartilham, como eu já disse, mas vale reforçar, as câmeras, as outras, são exatamente as mesmas na traseira. A mesma ultra-wide de 8 e a mesma macro de 2, tá? E o mesmo sensor de profundidade para fazer fotos desfocadas de 2 megapixels. Na frontal é 13, no Redmi Note 8, 20. Mas mais uma vez, não se apegue a megapixels. Ele sim vale a pena você colocar em questão quando você precisa fazer um crop de imagem, tá? Mas neste caso aqui, se apegue na qualidade, se inscreva para ver qual que é a real qualidade dos dispositivos. Os dois gravam vídeos em 4K na traseira e não faz 4K 60 frames, 4K 30 e você pode fazer Full HD 30 ou 60. Na frontal você tem vídeos até Full HD 30 nos dois, não tem Full HD 60 e você tem estabilização EIS nos dois dispositivos. Uma estabilização digital, onde o software vai cropar as beiradas do quadro para poder entregar uma imagem mais estabilizada e vai ter testes no canal. Uma informação legal, pessoal, quase todos os últimos vídeos que eu venho fazendo, venho falando que os dispositivos todos vêm vindo com rádio FM. Então você consegue ter rádio FM nos dois, só conectar o seu fone de ouvido, só que eles têm uma diferença, por exemplo, no Bluetooth. Aqui nas bandas de Wi-Fi você vai ter a mesma nos dois, A, B, G, N, AC. No quesito Bluetooth, você tem Bluetooth 4.2 no Redmi Note 8, já aqui no Redmi Note 8 Pro você já tem um Bluetooth 5.0. Os dois têm NFC, então se você usa aí para pagamentos no seu dia a dia, dá para utilizar o Google Pay, por exemplo, aqui para fazer pagamentos, porque eles têm NFC, os dois modelos. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês, porque é um vídeo de unboxing. Eu já abordo bastante coisa no unboxing, mas teste de câmera se inscreve para você ver em outro vídeo. Eu sim recomendo os dois dispositivos. Se você é mais exigente ou vai jogar, vá de Redmi Note 8 Pro, que é esse verdinho, vai ter link na descrição para os dois. Se você quer fazer tudo de fato, até jogar e ter câmeras boas, que os dois têm câmeras legais, vou fazer teste, mas vou falar para vocês, pode ir desse cara aqui de boa. E ainda se você precisar de duas operadoras e ainda expandir a memória, esse aqui também tem. E no outro, no Redmi Note 8 Pro, você não tem, tá bom? Dois dispositivos legais, mas que vai sair review em breve e os outros testes também. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.